mas o que a Escritura pensa e faz. Lembrando que a missão é a missão de Deus por meio do povo de Deus, que define o envolvimento deste povo com o mundo de Deus em prol de toda a criação. Isso é uma figura indispensável para o nosso crescimento bíblico, né? Para o nosso crescimento missionário. Os fundamentos da teologia de missões estão associados à ideia de que eu retiro teologia da Bíblia. Porque, gente, teologia não é a ciência dos crentes, não. Teologia é feito em ciências da religião, para a gente entender toda a relação do homem com o divino. Só que na teologia cristã, reformada, que é a teologia que eu confesso, né, ela está preocupada com o entendimento bíblico sobre estes elementos, e não sobre com outros elementos divinos, né, ou o que a humanidade chama de divino. Porque lembra que eu falei sobre absoluto? Uma vez eu, dando aula de sociologia da religião, eu perguntei se existia alguma religião errada. O que vocês acham que foi a resposta dos meus alunos? Existe religião errada? Religião certa ou errada? O que é que eles responderam? Não. Aí eu fiz, então, gente, eu queria dizer para vocês que a minha religião diz que só ela está certa. E logo em seguida eu fiz uma pergunta para eles. A minha religião está errada? Percebe? A partir daí, o conflito na mente deles já estava gerado. Porque se não existe religião errada, e a minha religião diz que ela é a única certa, logo todas as outras necessariamente estão erradas, não? Então, a percepção é que, a partir do texto bíblico, eu compreendo qual é o correto, o que é o correto. Por isso, para nós, tudo necessariamente precisa caminhar numa perspectiva de absoluto. Né? Então, a partir do texto bíblico, absolutamente bíblico. Né? Inclusive as nossas ações e também o mundo que nos cerca. Para eu poder, agora vem o segundo momento da aula de hoje, para eu poder entender a missão que a gente faz parte, né, eu preciso entender o mundo onde eu estou. Tá? O que eu quero apresentar para vocês é a missão de Deus, do povo de Deus, tá? É a história do mundo. Tudo que você entender da história da humanidade, ela é perpassada pela missão da igreja, pela missão do povo de Deus, né? E depois se revela na missão da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Então, a missão da gente é a melhor maneira de contar a história da humanidade. A história da humanidade, segundo a visão bíblica ou a cosmovisão bíblica, ela tem 4 etapas: criação, queda, redenção e a restauração de todas as coisas. No ano passado, nos 3 últimos meses do ano passado, lá no culto doméstico lá de casa, a gente estava estudando o livro de Gênesis. E eu estava falando sobre os princípios da cosmovisão bíblica dentro da nossa casa. E que tudo começa pelo entendimento fundamental de que existe um Criador. Se eu eliminar na história e na cultura da humanidade a existência de um Criador, todo o resto é anulado. Não existe Deus, não existe Cristo, não existe cruz, não existe ressurreição. Se não existe ressurreição, não existe salvação. Porque não precisa existir salvação, nem ressurreição, nem morte, porque não existe pecado. Porque não existe um Deus Criador que foi ofendido pelo pecado dos homens. Então, e também não há um Criador acima de toda a humanidade para julgar todas as coisas. Então vocês precisam ter claro na mente de vocês: nós não somos evolucionistas, nós não somos teístas evolucionistas, nós somos crentes no Deus Criador. Para eu entender a missão, eu preciso entender o dono da missão, que é o dono do planeta que ele criou e de todas as pessoas que ele criou. Então, eu preciso entender como pressuposto fundamental: Deus é o Criador do mundo. Se nós tivéssemos um curso de verdade, um curso de médio e longo prazo, nós iríamos aqui destrinchar quais são os aspectos inteligentes, filosóficos, sociológicos, epistemológicos, ou seja, qual é a razão científica que mostra que há sensatez absoluta e racional para crermos e entendermos que há um Criador para todas as coisas. Isso não é mero discurso religioso.
Tá? Isso é inteligência bíblica, espiritual, mas também intelectual. Racionalidade pura também. Né? Inteligência. Tá? Outro elemento indispensável para a gente poder entender tudo que eu falei antes. Lembra aqui, ó. É a partir daquilo que a gente extrai da Bíblia que a gente entende o mundo que nos cerca. Então, qual é a nossa função agora? É despertar vocês a respeitar a necessidade de entendermos bem o mundo que nos cerca. Para eu entender bem o mundo que nos cerca, eu preciso entender a história do mundo que nos cerca. Há uma narrativa na Bíblia que mostra a criação de todas as coisas, até a redenção de todas as coisas, passando pelo processo de criação, queda, redenção e glorificação completa de todas as coisas. Tá? Eu tinha colocado em português ali os nomezinhos, mas quando eu passei para o meu computador, acho que formatou e saiu as caixinhas de texto que eu tinha que colocar traduzido. Mas é criação, fall é queda, redenção e restauração. Então, quando eu estou falando sobre cosmovisão, um elemento, eu apresento a cosmovisão como um elemento indispensável ao seu entendimento missionário, ou o seu entendimento missional, né? A sua prática de existência em missão. Nós precisamos perceber que existe essa sequência de coisas. Tá? Então, quando eu leio Gênesis, eu percebo que Deus é o Criador, eu percebo que Deus é o sustentador, eu percebo que Deus é o juiz e o restaurador, porque houve uma queda e agora eu vou precisar de uma restauração, tá? E Ele é o glorificador de todas as coisas, tá? Então, esses 4 elementos são indispensáveis para você ter internalizado, não apenas na sua fé, né, metafísica, mas no seu entendimento social, intelectual. Deus é de fato o Criador e você não precisa ter medo disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Disseram para mim uma vez, tá, que, estudando física, não sei se alguém que já estudou física, assim, lembra de princípios físicos, químicos, né? Tem um princípio da física que diz, é o princípio da conservação de massas do Lavoisier. Ele diz que nenhuma matéria se cria. Ou seja, exatamente, nada surge do nada, nenhuma matéria pode ser autocriada. Certo? Logo, toda matéria precisa de algo exterior a ela para ela poder existir, ou a matéria é eterna. Essas são as duas opções. Certo? E tudo se transforma. Ótimo. Só que para haver transformação de matéria, é preciso que haja uma energia sobre a matéria. Calor sobre a matéria. Só que para ter energia e para ter calor precisa de um motor, precisa de força que gere. E para ter um motor precisa ter combustível. E assim vai. É um ciclo que necessita de pressupostos. Quando eu estou falando para vocês de cosmovisão, eu estou falando para vocês de pressupostos. Ideias que estão aqui, por trás das nossas ideias, que estão aparecendo, e que elas fazem com que tudo que a gente pensa faça sentido. Tudo que você fala precisa fazer sentido. Exemplo. Se eu disser para vocês, se eu fizer a seguinte pergunta para vocês, o que é sentido? O que você vai me responder? Quem pode me responder o que significa a palavra sentido? O que significa a palavra sentido? Direção. Direção. Perfeito. Pode significar uma pessoa sentida. Estou muito sentido hoje. Né? Mas quando a gente está dentro de um contexto, eu perguntei o que significa sentido. Sentido é direção. Ou seja, eu preciso ir na direção correta. Isso é o sentido de lógica. Lógica significa ir na direção correta. O seu pensamento ele precisa ir na direção correta. Então, para eu saber se a Bíblia é lógica, eu observo o sentido da Bíblia. Para eu saber se a narrativa evolucionista é correta, eu preciso saber a direção dela. Se ela é uma direção retilínea ou se ela fica mudando de direção o tempo todo para se adequar. E aí, quando eu digo assim, ó, nada se cria, apenas se transforma, nada se autocria, apenas se transforma, a gente pergunta de onde veio aquilo. E quando você vai para a ideia de origem, você pensa assim, ó, gente, qual é o pressuposto fundamental para ter um telhado onde ele está, o que precisa haver? Para o telhado estar aqui onde ele está, o que precisa ter para que o telhado esteja onde ele está agora? Paredes, colunas, sustentação. Né? E essas paredes, para estarem onde estão, sustentando o teto, precisa ter o quê? Uma base.
Vê o que é pressuposto? O pressuposto do telhado é a parede, o pressuposto da parede é a fundação e o pressuposto da fundação. O solo e o pressuposto do solo. O planeta. E o pressuposto do planeta. O universo. E o pressuposto do universo. Galáxia e Infinito? O infinito existe? Alguém já viu o infinito? Alguém tirou uma selfie? Eu e o infinito. E se a massa não foi autocriada e ninguém criou ela, então ela é eterna. E o que é o eterno? Defina. Definição, dicionário. O que é eterno? Definição de gramática. Português, língua. Aquilo que nem tem início, não tem meio e não tem fim. Oxi. E como é que eu provo uma coisa que não tem começo, tem meio nem fim? Não provo. Né? Então, a ideia é, será que eu não tenho como perceber que há mensagens de que houve um Criador? Porque se a mente humana, vocês já pararam para pensar nisso? Da onde a mente humana tirou a ideia de infinito? Da onde a mente humana tirou a ideia de belo? Da onde a mente humana tirou a ideia de eternidade? Senão que tenha sido plantada nela antes mesmo dela passar a existir. Isso é pressuposto. O ser humano não aprende nada que não lhe tenha sido ensinado. Outro pressuposto interessante para você entender como Deus é o Criador do mundo. Como é que um bebê aprende a falar? Como um bebê aprende a falar? Nós estamos em psicologia. Tem pedagogos aqui? Alguém da pedagogia? E? Muito bem. Como é que um bebê aprende a falar? Qual é a única chance que um bebê tem de aprender a falar? Ele é normal, o sistema fonológico dele está todo funcionando, biologicamente perfeito. Ele precisa de quê para aprender a falar? Aprender ouvindo. Sem ouvir o outro humano falando, um bebê aprende a falar? Pergunte a qualquer professor de biologia, do mais cético, mais ateu possível. O cara que diz que nem fala a palavra dele porque ela não existe. Certo? E pergunte para ele assim, então, como os primeiros seres humanos aprenderam a falar? Na verdade, antes você pergunta assim para ele, como o ser humano aprende a falar? Ele vai falar, processo de socialização. Dimensão sociobiológica do indivíduo. O ser humano precisa falar com a dimensão sociobiológica. Sem a parte social, a parte biológica não funciona. Então eu preciso ter contato com o outro. O bebê tem uma fase chamada fase de lalação. Quando o bebê começa aqui no Brasil a fazer assim, ó. E aí vem a mãe, a voz, olha, tá treinado conversando, olha. Né? Não é assim? Mas tá conversador de vovó. Né? Mas é isso mesmo. Você sabe o que é isso que ele está fazendo? A maquininha cerebral dele, o design cerebral dele, a engenharia cerebral dele está acelerada cognitivamente, sinapses neurais acontecendo, e ele pegando todos os sons ao redor dele, captando. Aí ele começa a perceber o som, começa a exercitar o som sem ninguém dizer para ele exercite. Ele começa. Quer ver uma coisa interessante? No Brasil, os primeiros sons que o bebê faz nessa fase são esses. Por isso que ele fala papá, mamá. Porque ele articula primeiro os sons que ele mais vê. Depois, você vai perceber que o seu filho ele sempre vai fazer assim, ó. Quando começa a nascer dentinho, ele começa a fazer barulhinhos com a língua no cérebro. Você sabe por quê? Porque ele está acumulando todo o sistema fonológico ao redor dele. E vai colocar em prática. Sabe como é na África? Os sons são outros. Lá em Guiné-Bissau é assim, ó. Porque os fonemas são totalmente diferentes dos nossos. Então, as crianças são socializadas em outros sons. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque só existe uma possibilidade do primeiro ser humano falar. Duas. Ou ele já nasceu pronto, adulto e falando, o que é impossível. Ou alguém que criou ele ensinou ele a falar. É bem simples. Isso não é apenas teologia, isso é ciência.
Mas as academias não falam nada sobre isso. Porque isso é chocante. Chocante. Para uma sociedade que não acredita no Criador. Se eu não acredito no Criador, eu não preciso de uma queda. Se eu não acredito na queda, eu não preciso de redenção. Se eu não preciso de redenção, não existe glorificação de todas as coisas. Ficou claro? O mundo ao nosso redor, ele só tem duas narrativas. Duas maneiras de contar a história. Uma que diz que existe criação, queda, redenção e glorificação. E a outra que diz que não existiu o Criador. Logo, o mundo é um conjunto de eventos aleatórios. Aí um dia, segundo eles, não existia nada, nem coisa alguma. Não, peraí, antes. Primeiro nada olhou para coisa alguma e disse: ah, que coisa chata a gente não existir, né? É muito triste ficar aqui nessa não existência. Ei, bora existir, bora. É melhor a gente existir. Ei, bicho, mas a gente tem que ir junto. Por quê? Porque toda a massa ocupa um lugar no espaço. Então nós dois temos que existir ao mesmo tempo. Beleza, vamos lá. Segura na minha mão, segura. Mas a gente nem tem mão. Como é que é? Força, concentra. Uma, duas, meia. Surgiu a primeira matéria, minusculamente condensada, de tal maneira que tinha dentro desse microponto, dividido a ponta de uma agulha em 1 milhão de pedaços, contendo toda a matéria necessária para a expansão do universo. Um dia, depois de existente, esse mesmo microponto de matéria ficou muito estressado. Agoniado. Eu estou existindo aqui sozinho. Esse espaço gigante sem nada. Eu estou ficando estressado. Eu vou explodir. E aí explodiu. Não, porque no espaço não se propaga, no vácuo não se propaga som. Então foi assim, ó. Exatamente. Aí o que é que foi que aconteceu logo na sequência? Explodiu. Aí um monte de poeira cósmica. Segundo Carl Sagan, nós não somos nascidos de ninguém, somos apenas poeira de estrelas. Aí lá vai. Explodiu. Matéria voando, poeira cósmica. Aí as galáxias começam a se formar num turbilhão de bagunça cósmica. Aí formou os buracos negros e as singularidades. E aí o nitrogênio, o oxigênio, os aminoácidos. Milhares de estrelas, de galáxias. Por causa de uma explosão lá atrás que aconteceu por estresse. Por isso, cuide do seu estresse, não exploda. Entendeu? Gente, aí de repente, um monte dessas poeiras se juntou e fez a Via Láctea. Não satisfeitos, fizeram um sistema solar bem pequenininho. Explosões, uma estrela surgiu, o Sol, e depois uns respingos de pedaços de rocha foram se juntando e formando planeta por planeta, até chegar no terceiro planeta, na exata distância entre a Terra e o Sol, para que fosse possibilitada a proliferação de oxigênio, hidrogênio e todas as partículas necessárias para que houvesse vida. Aí veio a água, se formou a água, porque não sabe se como, mas começou a chover um negócio, a água aconteceu, separou, ficou ali, a água separou, aí veio o raio, aí ferveu a água. Ferveu a água, Rico, ferveu a água. Aí as partículas davam, calor, eu não aguento mais ser inorgânico. Eu preciso me transformar em partículas orgânicas. Bora, junta a membrana citoplasmática, junta aí o plasma, o núcleo, vai, se junta tudo. Dá as mãos, vamos falar. Ninguém solta a mão de ninguém. Formou aqui, uma célula. Não, mentira, uma ameba. Aí depois da ameba, a célula, aí essa célula ficou se mexendo, ela virou um filetozinho, né? Começou a se mexer dentro da água. Aí de repente assim, eu nem tenho pernas, eu quero pernas. Aí começou a ter perninha. Aí ele falou, não quero mais ficar dentro da água não, agora eu quero sair da água. Aí foi tentando sair da água. Aí saiu, morria, sem ar. Aí depois de milhares de anos, essa lagartixinha que saiu da água, criou perna, criou escama, virou um lagarto, botou um ovo, nasceu não sei como, um pinto, né? Aí virou uma galinha, que virou um gavião, que virou... E em algum momento aconteceu que esse mesmo ovo, eu não sei como foi, virou grama também, aí veio a árvore da vida aí eles dizem que é difícil acreditar em Deus. Entende que é uma coisa assim, é uma narrativa. Então nós temos a narrativa sem Deus e a narrativa com Deus.
Para eu entender o mundo que eu faço missão, eu preciso entender qual cosmovisão eu sigo. Ou eu sigo os elementos dessa cosmovisão, ou eu sigo os elementos dessa cosmovisão. Se eu misturar os dois, eu estou seguindo essa. Se eu misturar os dois, eu estou seguindo essa. Não adianta. Você pode até ser um crente enganado, indo por aqui, abestalhado, pensando assim, não, acho que Deus criou a evolução. Gente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não faz diferença. Sinceramente, não. Tá, eu até acredito em Deus, mas criar que Ele criou Adão do barro. Gente, você está acreditando em Deus. Você tem noção do que é isso, não? Daí para frente tudo é simples. O grande desafio é crer no Criador. Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 20. Alguém lê para mim, em voz bonita. Leia Romanos capítulo 1, versículo 20. Leia do 18 ao 21, por favor. Quem for ler, leia do 18 ao 21. Romanos capítulo 1, do 18 ao 21. Olha que interessante. Romanos, está na Bíblia, viu, gente? Essa turma aí que crê nisso, surgiu de onde a energia e o combustível? Não, sempre teve lá, porque apareceu assim, eita! Entendeu? Nem eu. Existe. Entendeu também. Não, mas eles também. Rapaz, eu sou engenheiro. Você só me convence quebrando dois argumentos. Pois é, não tem como, Você não. só me convence quebrando dois argumentos. Mas não quero conversar essa hora também não, porque já foi para outra parte. A parte deles agora é assim, ó. Vamos deixar esses pobres cristãos na ignorância deles. Nós somos cientistas, né? Vamos ler aqui agora o texto? Vamos lá? Romanos 1, do 18 ao 21. Quem pode ler? O 22 diz assim, ó, dizendo, pensando-se que eram sábios, se tornaram tolos. Né? Olha só, esses versículos dizem assim, Deus mostra-se através da própria criação. E os homens são loucos, tolos e obscurecidos em seus próprios entendimentos, em seus próprios raciocínios, tendo-se por sábios. Criam argumentações maravilhosas, segundo a concepção deles, de que não existe um Criador. Então, para eu entender o meu papel na missão, eu preciso começar entendendo absolutamente. É inteligente crer no Criador. É inteligente e sabido crer no Criador. Ficou claro? Pronto, a minha intenção agora era exatamente essa. Fortalecer esse processo. Por quê? Para falar de missão, eu preciso falar da história do mundo. Eu entendendo a história do mundo, eu entendo a maneira como eu vejo o mundo. E a maneira como eu vejo o mundo é a partir do conceito de que Deus criou os céus e a terra. Lembra lá de Atos capítulo 15, versículo 14, que a gente leu? Que eles eram homens criados por Deus e não precisavam ser adorados. Porque na verdade existe um Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há. Inclusive criou a salvação. Porque Deus é o Criador, o sustentador, o restaurador e o glorificador do mundo. Amém? Então, eu preciso ter a concepção de que o mundo foi intencionalmente criado por Deus. Nós não somos um acidente de percurso. E isso é inteligente e palatável. Eu consigo compreender isso. Quando Deus cria o mundo, tirem fotos, anotem. Esses 4 pontos aí, ó, vão ajudar vocês a entender. Eu estava conversando com cadê a irmã que é a orientadora do projeto lá? Ah, tá ali, né? Não, que é a orientadora de... Foi você que estava conversando comigo mais cedo? Foi você, não foi? Pronto, que trabalha com orientação profissional. Você está se preparando para ser médico. Né? Tem alguém aqui que é professor? Professor regular?
Um professor regular, 2. Tem alguém aqui que é engenheiro? Bom. Psicólogos? Informação? Artistas? Alguém que trabalha com artes? 1, 2. Vocês vão perceber agora que existe uma relação com tudo o que Deus criou. Quando Deus criou o mundo, Ele criou os sistemas do mundo. A maneira como o mundo se organiza. O mundo espiritual, o mundo psicológico, emocional, atitudinal, tá? Cognitivo, certo? Intelectual, social, tudo que tem a ver com o nosso convívio entre pares. Tudo. E o ecológico, o ambiental, entre nós e o nosso meio. Essas 4 relações são indispensáveis e o mundo está dentro delas e nós também. Que mundo Deus amou? João 3,16. Deus amou o mundo espiritual, psicológico, social, ecológico, de tal maneira. Por quê? Olha, porque foi o mundo que Ele criou. Criou Deus os céus e a terra. Hebreus capítulo 11. Pela fé cremos que pela palavra os mundos foram criados. Tá? Essa palavra mundos é uma expressão de hipérbole, tá? Porque tem gente aí dizendo que a palavra mundos é porque Deus criou os multiversos, inclusive os da Marvel. Não é. Tá? Desista disso. Então Deus criou tudo isso e criou de forma boa. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Só que, gente, no processo, pela soberania de Deus, de alguma forma, Deus decidiu que a trama da história do mundo aconteceria no tempo, no espaço e na produção de cultura humana. Olha o que Deus diz para Adão e Eva depois que Ele cria. Ele cria Adão e Eva e diz: agora vocês ficam aí vegetando como as árvores? Vocês ficam andando por aí como os animais? Foi assim que Ele fez? Ou Ele falou para eles fazerem alguma coisa? Quem lembra o que Deus pediu para Adão e Eva fazerem? Crescer, multiplicar, dominar, nomear, muito bem, né? Cultivar. Ele criou o homem porque não havia ninguém para arar a terra, para cuidar da terra, para trabalhar. A palavra cultivar é de cultivar a terra, mas é a mesma palavra que dá origem à palavra cultura. Porque, de grosso modo, a gente pode dizer que cultura é a nossa experimentação de vida, é a gente experimentando a vida enquanto a produzimos. O que é produzir a vida? Isso aqui que a gente está fazendo é produzir a vida. O seu trabalho é produzir a vida, a sua escola, a sua faculdade. Tem gente que diz: não, isso aí não vale de nada. Pode até não valer objetivamente falando, mas relacionalmente, socialmente, psicologicamente, tudo que a gente faz de atividade é cultivar as nossas danças, as nossas pinturas, as nossas manifestações artísticas. Tudo isso faz parte do nosso cultivar a terra. Vem cá, gente. Como é que vocês acham que Adão deu nome a todos os animais? Já pararam para pensar nisso? Como é que ele deu nome aos peixes? Eu tenho para mim uma desconfiança que o Stan Lee era crente. Sério, presta atenção. Quem não sabe quem é o Stan Lee é o criador dos personagens da Marvel, da maioria. E de quebra uns já desci também. Olha só. Aí ele era crente. Estava estudando a Bíblia. Deus criou não sei o que, Adão. E Adão nomeou e cuidou da terra. Ele ficou pensando assim: como é que ele arou a terra? Como é que ele nomeou os animais, os peixes? Aí Stanley pensou assim: Adão tinha superpoderes. Aí ele foi ler Apocalipse, foi pensar no corpo glorificado. Rapaz, Jesus passou parede. Rapaz, Jesus apareceu de um canto para outro. Jesus tinha superpoderes. Esse corpo glorificado vai ser tipo aquele de Adão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
A maneira como Deus criou as coisas foi boa, perfeita, sem falha. E se Deus deu tarefa para o homem, é porque o homem podia cumprir aquela tarefa. Meu filho chegou para mim outro dia e disse: pai, o que foi, meu filho? Rapaz, como é que Adão arou a terra, pai? O que é que tu acha? O que é que tu acha, filho? Aí ele falou assim: pai, eu tenho para mim que Adão criou tecnologia. Como assim, filho? É porque se pegar uma enxada é uma tecnologia, pai. Eu acho que Adão criou estratégias, ideias. E como é que tu acha que ele entrou no mar? Como é que você acha que ele nomeou os peixes? Pai, eu tenho para mim que Adão foi lá, mergulhou e conseguiu ficar lá debaixo d'água. A imaginação de uma criança ajuda nesses momentos. Eu não preciso saber se foi exatamente assim. O que é que eu quero dizer com isso? Deus é poderoso e existe uma criação pré-queda, que a gente não tem noção de como funcionava. Mas a Bíblia dá algumas dicas para nós quando ela vai falar sobre o corpo glorificado. Sem dor, sem mancha, sem sofrimento, sem limitação física. Interessante, não é? Porque a criação era perfeita. Mas ela era perfeita em todas as esferas da existência. O contato do homem com o mundo era perfeito. Deus criou o homem assim. E o que foi que aconteceu que hoje a gente precisa fazer a missão? A queda. Aonde é que começa a nossa missão? Por que começa a nossa missão? Porque o homem caiu. Porque o homem pecou. Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15 você vai perceber, a partir daquela narrativa, que há uma sucessão de quebras em relacionamento nas 4 áreas que a gente viu agora há pouco. Adão tem o seu relacionamento com Deus quebrado. Ele se esconde quando Deus vai procurar por ele. Ele rompe o relacionamento espiritual com Deus. Ele acusa a Eva. Ele rompe o relacionamento social. A terra é amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Então há uma quebra na relação perfeita com o ambiente ecológico, tá? E a serpente promove a quebra do paradigma intelectual, dizendo: certamente serás como Deus, conhecedor. As áreas da nossa existência foram frontalmente afetadas pela queda. Está fazendo sentido para vocês? E o que isso tem a ver com os nossos dias? É porque a partir daí, do início da queda, de acordo com o beneplácito da vontade de Deus, Deus criou Adão e Eva e ordenou que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A obediência àquela ordem levaria a uma vida contínua, tanto alegre e comunhão com Deus, como também de domínio sobre a criação. A desobediência à ordem levaria à morte espiritual e física e todos os males decorrentes dessa desobediência. Há uma explicação sobre por que o mal circula em nosso meio. O mal circula em nosso meio porque somos rebeldes contra Deus enquanto raça, enquanto espécie. Lemos isso agora mesmo em Romanos capítulo 1. Depois leiam esse texto na hora do almoço, no seu intervalo, leiam o capítulo inteiro para você entender, né, que de fato, a partir disso, o pecado interfere na ordem cósmica. O pecado interfere na estrutura do mundo, que antes havia um fôlego de vida, agora eu me escondo da presença de Deus. Agora eu percebo que eu tenho um apelo psicológico, relacional, emocional, traumático. Eu me envergonho, eu deprecio o meu próprio corpo, eu tenho problemas com imagem, com autoimagem, eu tenho problema com a imagem do outro. Todas as relações passam a ser quebradas, parte por parte, momento por momento. E por que você acha que o homem tem crise de identidade? Sou homem, sou mulher, tenho desejo por homem, tenho desejo por mulher, tenho desejo de sexualidade fora do casamento, fora da honestidade, fora dos padrões sociais. Por que você acha que o homem violenta, espanca, estupra? Por que você acha que o homem se mutila, se mata? Porque há uma ruptura com a criação original. Ele com ele mesmo está afetado. Toda a dimensão individual, intrapsíquica, cognitiva do homem foi afetada pela queda. Estudar psicologia a partir dessa lente vai mudar a tua percepção dentro da universidade. A psicologia que vocês estudam hoje é uma psicologia comprometida com a cosmovisão contemporânea.
Se você não tiver cuidado, os valores relativistas, né, vão ser introspectados na sua cultura profissional, no seu entendimento profissional. A psicologia é um instrumento de redenção de Deus, mas a partir da cosmovisão bíblica. Sem a cosmovisão bíblica, ela é apenas um instrumento da graça comum para evitar que a humanidade surte a todos de uma vez só. Mas a partir da cosmovisão bíblica, ela tem uma resposta para dar e ela faz parte de um instrumento de restauração que precisa ser comunicado em todas as áreas da nossa existência, né? Nós temos aí também o espaço social. Ela quebra a relação homem e mulher. Adão acusa Eva, Eva acusa a própria serpente, né? Vocês percebem que há uma sequência da quebra relacional em todas as áreas que a gente falou: espiritual, psicológica, social e ecológica. Gente, a terra produzirá espinhos e abrolhos por causa do pecado. A perspectiva de trabalho deixa de ser abençoadora, missionária e passa a ser punitiva. Não apenas agora a dimensão positiva do trabalho, mas agora também entra uma dimensão de morte no trabalho. Você vai suar, você vai sofrer para trabalhar. O trabalho é uma bênção sob a cosmovisão bíblica e pré-queda. Sem a cosmovisão bíblica, o trabalho é um peso para o ser humano. Mas quando nós nos convertemos, nós transformamos o nosso trabalho para a glória de Deus. E a nossa profissão se transforma em instrumento de redenção. Quantas vezes eu não escutei? Como é que um professor de sociologia e filosofia crente? Quantas vezes eu não ouvi isso? Porque como crente, eu estou redimindo as dimensões da minha profissão. Eu trabalho como um redentor da minha profissão. Eu estou testemunhando a redenção de todas as coisas, inclusive da produção do conhecimento. Aonde a gente debate, aonde eu discuto, aonde eu vou, já quiseram debater comigo sobre aborto, pensando que eu ia dar argumentos religiosos. Eles não sabem que todos os meus argumentos são cristãos, bíblicos. Muitas vezes, mas eu uso a própria filosofia, a própria sociologia, os próprios elementos das ciências sociais para combater aquilo que eles nem sabem que está errado. Porque Deus me faz olhar para a ação restauradora dele. E eu sei como me comunicar com eles, no mundo deles. Porque, como a gente acabou de ver, o que está acontecendo é que Deus está agindo no homem, no tempo do homem, no espaço do homem e na cultura do homem. Foi ele que criou tudo isso para a gente sair e fazer. O verbo cultivar. Tá? Então, a queda interferiu no processo cósmico? Sim. E por causa disso, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo está prejudicada com implicações que prejudicam a nossa maneira de ver o mundo. Por isso que a gente é tudo pereba. Tudo perebado. Meu marido fez o que eu não gosto. Minha esposa não sei o que lá. A minha faculdade é tanto sofrimento. Minha mãe, meu pai. Porque você tem lacunas que fazem você interpretar suas lutas, as suas dores a partir do pecado e não a partir da restauração de todas as coisas. Como crente, a gente está no processo, né, que a gente chama de já e ainda não. É por isso que existem pregações. É por isso que existem sermões bíblicos para te estimular a passar por um momento que ainda não estamos livres da presença do pecado, mas nós já estamos livres da condenação do pecado. Já não somos mais condenados pelo pecado, mas ainda convivemos com ele. Em breve nós seremos livres, plenamente livres da presença dele. Aí estaremos na glória, totalmente restaurados, redimidos. E quando eu digo estaremos na glória, desconfio eu, com razões bíblicas e teológicas, que a glória é a terra. É na terra. Ele não fez isso aqui para o pecado tomar conta, não. Que Deus tem ciúme e zelo pela obra dele. Isso aqui pertence a ele. E ele está restaurando todas as coisas. Então, quando você vai à rua evangelizar, quando você vai à rua proclamar, levar esperança, um banho, um prato, uma roupa, você está dizendo assim: eu sou uma pequena gota do oceano da restauração.
Isso precisa ficar claro que o nosso tempo todo, a cosmovisão do pecado nos atinge frontalmente. Por isso eu preciso perguntar para vocês o que é o pecado. Como o pecado acontece? Você tem clareza disso na sua mente? Você vê como você peca? Você percebe a influência, a luta do pecado na sua vida? Na sua mente, aqui dentro. Suas lutas mais obscuras. E como isso influencia o seu comportamento? Como isso altera a sua maneira de tomar decisões, suas ações? Você percebe que o pecado, ele precisa ser encarado por nós de frente. Vou dar uma dica de livro devocional para vocês. A.W. Tozer. O nome do livro não condiz com a qualidade do livro, mas é muito bom. 5 votos para obter poder espiritual. É um livretinho da grossura do meu dedo mindinho. A.W. Tozer. Nesse livro, um dos votos que você faz é: trate seriamente o seu pecado. Dê nome ao seu pecado. Você conhece os seus pecados? Outro dia eu estava na casa do pastor Thomas. Esses pastores sempre fazem pergunta do pastor, né? Aí o pastor Thomas chegou assim. A gente estava conversando por várias coisas, de boa. O Thomas se balançando na rede, assim: e aí, Rui, qual é o teu pecado de estimação? Aí, velho, pergunta que o pastor faça, mano. Porque todos nós estamos lutando contra os nossos pecados, ou não? Ainda não se revelou tudo aquilo que haveremos de ser, né? Então, essa percepção precisa ser encarada por nós. Pergunta: vocês entendem essa pergunta aqui, ó? O pecado é relativo ou o pecado é universal? Guarda essa pergunta que ela vai ser melhor feita mais para frente. Se depende, é porque é relativo. Depende de quem? Sim, mas é pecado? Mas o pecado é relativo ou é... Não sei. Não me confunda não, viu que eu estou dando aula aqui, você não vai me confundir não. Quem define o que é pecado? Para eu saber se é relativo ou absoluto, eu preciso saber de onde vem a definição, concorda? Quem define o que é pecado? Deus. A Bíblia. Não é? Então, segundo a Bíblia, o pecado é relativo ou universal? Acabou, gente. Negócio de relativo foi que inventaram só. Eu tenho para mim que relativismo é uma doença. Eu não boto nem a culpa de Satanás, porque eu acho que Satanás não tem relativismo, eu não tenho competência para isso, não. Porque Satanás sabe que Deus é real, né? Eu sei lá, eu fico meio confuso. Eu acho que é a realidade do ser humano mesmo, essa coisa do relativismo. Né? Lembra o homem doente, que não conhece bem suas próprias mazelas? Talvez essa seja uma moléstia nossa, consequência do nosso pecado. Eu acho que Satanás se aproveita disso. Né? Bom, como o pecado